Olá, voltamos ao vivo, direto de Bento Gonçalves, onde acontece a Invase Brasil e Brasil Alimenta. E agora o papo é cerveja. Vamos conversar com Samuel Cavalcante, químico industrial, cervejeiro e diretor da Boden-Braun, uma das micro cervejarias mais premiadas do país. Samuel, obrigado pela sua presença aqui. Queria saber um pouquinho o que é a Boden-Braun, quantas marcas você tem. Queria que você contasse um pouquinho da história da empresa. Primeiro, obrigado pelo convite. Parabéns aí, fechura do evento. Bem, a Boden-Braun ela é uma cervejaria escola. Nós temos loja e escola, temos um ambiente para ensinar, um ambiente para fornecer os insumos e a cervejaria em si que produz produtos. A gente tem hoje, produzimos algo como 18 ou 20 produtos, de linha, assim que a gente está produzindo regularmente, algo como 6 ou 8 produtos, e passamos a ser observado pela essa inovação, essa forma um pouco diferente de ver a cerveja. E como é que é essa forma diferente de visualizar a cerveja? A gente alia realmente o conhecimento, tudo que se pode compreender sobre como fazer cerveja e busca uma maneira de trazer inovações de mais aromas, mais sabores, e de modo que a gente traz alguns produtos novos. Por exemplo, a Cacau IPA, uma India Pale Ale, com característica americana, com lúpulos americanos e adição de cacau na fervura e na maturação, que confere, além do cítrico dos lúpulos, o maltado dos maltes, um pouco do cacau, lembrando um pouco de chocolate branco ou alguma coisa do gênero, que é um blend aí de culturas inglesa, americana e brasileira. E Samuel, você citou vários ingredientes, especiarias. Eu queria que você falasse um pouco, explicasse, talvez, para quem ainda não conhece como é a cerveja artesanal. O que é a cerveja artesanal? Por que ela é diferente da cerveja que a gente tem, que tem um perfil mais da indústria, das grandes indústrias? E por que ela tem tantos ingredientes, é tão elaborada? Bem, é importante que a gente conheça um pouco a história da cerveja, como ela é. A gente tem um referencial hoje no Brasil, criado nos últimos 80 anos, que não vou aqui dizer se é bom ou se é ruim. O referencial que nós temos está aí, 99% do mercado produzido pelas grandes fábricas. Mas cerveja não é só isso, né? A gente tem mais de 180, 190, 200 estilos de cerveja. Se você for viajar pela Europa, você vai conhecer diversas tradições cervejeiras. Por exemplo, na Bélgica, que eu acho que é uma referencial que a gente pode ter com Bento Gonçalves, por ter uma estrutura vinícola de vinhos muito forte. A Bélgica tem uma força de cervejas que tem características franco-belgas, que usam barris de vinhos, leveduras de vinhos, cervejas com mais ésteres. Então só por isso a gente já conhece. E aí cervejas belgas acabam tendo mais frutados, mais especiarias, leveduras que promovam mais aromas de frutas mesmo. E isso faz com que você entenda que é diferente do perfil que a gente conhece no Brasil. Mas se a gente continua, por exemplo, viajando, vai para a Inglaterra, a gente percebe que lá existe um maltado mais pronunciado, uma cerveja que tem um pouquinho de éster, uma lupulagem às vezes um pouco maior. Você encontra, por exemplo, na Inglaterra, cervejas como Brown Ales, que tem um aroma um pouquinho, um gosto de castanha, de nozes. Você encontra, por exemplo, uma India Pale Ale, que tem uma pegada de lúpulo um pouco maior, um lúpulo floral ou um lúpulo resinoso, terroso. Você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, você vê várias cervejarias do velho continente com adições de alguns lúpulos cítricos, lúpulos novos, que aí acaba criando uma nova sensação de aromas e sabores. Ou na própria Alemanha, que a gente acaba tendo uma presença também de malte muito pronunciado, pouco ésteres, então as Bocks, as Doppelbocks, as Hefeweiss. Então a cerveja ela tem uma riqueza muito grande. Se eu pudesse fazer, em poucas palavras, uma analogia ao vinho, já que aqui o pessoal tem uma performance ao vinho muito bem definida, eu poderia dizer assim, que quando você faz um vinho Malbec, obviamente se usa uma uva Malbec, um Cabernet, um Taná,
E essas frutas acabam, não sei como é que chama, né? Esse tipo de uva acaba dando uma característica peculiar cultural e tradicional a esse vinho. Então, na cerveja, o combinado de alguns processos com maltes, lúpulos e fermento vai fazer uma variedade muito grande, mais de 200 tipos de cervejas. Então, cerveja artesanal, quando a gente fala da presença do artista, do artífice, é um resgate a muitos estilos, muitas vezes esquecido e que foi presente em várias épocas da história até da humanidade, de forma que você pode recuperar e fazer. Então, isso é uma definição, talvez, de cerveja artesanal, a presença do artista, alguns estudos, alguns estilos que estão em desuso, que a gente não conhece. Por exemplo, o brasileiro muitas vezes não conhece o estilo We Heavy, que é o estilo escocês de cerveja. Então, uma Strong Scotch Ale, uma cerveja escocesa, com 8% de álcool, com malte turfado. Esse malte turfado tem uma característica de baunilha, um pouquinho defumado, que é usado nos whiskies. Então, é uma cerveja que é pouco difundida, a gente começou a produzir no Brasil. É uma cerveja Belgian Triple, uma Belgian Double, uma cerveja com aromas e gosto de uva passas, de ameixas, de pera, às vezes laranja, uma Witbier, uma Blanche, eu faço em Curitiba, Blanche de Curitiba, uma cerveja que vai especiarias, casca de laranja, semente de coentro, um éster, uma levedura que promove alguns ésteres, muito bacana. Então isso é a riqueza da cerveja. E a gente pode olhar também, por exemplo, os pães, né? Como eu comentei, você tem o pão, o nosso referencial de pão hoje é o pão francês ou um pão fatiado para sanduicheiras e eventualmente o pão de hambúrguer ou o pão de cachorro quente. Mas será que a história do pão se resume a isso que a gente conhece? Não. E o queijo? O queijo também, a gente tem um referencial de queijo um pouco muito restrito, né? Quem tem acesso conhece, mas quem não tem, vive o que tem nas panificadoras, o queijinho prato, o queijinho mozzarella. E será que a história do queijo fermentado ou do leite é isso? Não. Tem vários tipos de queijo, a riqueza é muito grande. Então, voltando para a cerveja, você também tem isso, essa riqueza de várias tradições, de várias regiões, que promove diversos aromas e sabores, onde a gente brinca de dizer que na concepção de cerveja artesanal é a busca por mais aromas, mais sabores. E a Bode Brau, ela vive esse conceito de resgatar produtos ou estilos ou receitas que realmente deixou de ser conhecida no Brasil e introduz um pouquinho uma pegada de revolução ou talvez de inovação, né? Onde a gente acaba colocando um cacau ou um damasco ou um chips de carvalho ou envelhecer a nossa cerveja em barricas de vinho que foram usadas, por exemplo, pela Miolo ou pela Alma Única, onde a gente confere um blend de complexação de aromas e sabores. Imagine uma barrica com taninos, tostagem média, com mais uma cerveja tripel, com mais um vinho chardonnay que estava nele. Então junta tudo isso aqui e a gente cria um produto novo, que já existe por aí afora, nos Estados Unidos e tal. Então essa é um pouco da filosofia cerveja artesanal, que foge um pouco da visão monocromática de cerveja que está imposta para a gente. Hoje, uma pessoa que não teve acesso à cerveja artesanal tem uma visão monocromática sobre cerveja. Ele imagina que o referencial dele de cerveja é o que existe hoje nos 99% do mercado. E não é verdade, porque se fosse verdade eu não podia dizer que existem os mosteiros trapistas, os mosteiros beneditinos e tantos outros mosteiros que fazem cervejas, ou tantos outros estilos de cerveja que existem na Alemanha, que existe na Inglaterra, que existe, por exemplo, na Bélgica, entendeu? Agora, na sua opinião, qual é o potencial desse mercado? Muito grande. É óbvio que tem alguns fatores que podem interferir no desenvolvimento disso. Político é um deles, que é a questão tributária, é a parte, eu acho que é a principal. Mas eu acho que é bem saudável e esse movimento de renascimento, chama Renaissance Craft Beer, o renascimento da cerveja artesanal, ele está acontecendo no mundo inteiro. Alguns países foram mais rápidos, por exemplo, a Austrália, a cidade de Melbourne, tem muitas já microcervejaria, Montreal, no Canadá, na região do Quebec, outros estão indo na frente do Brasil, mas não tão rápido como a Itália. Agora, semana passada, tivemos o Italian Beer Festival, um festival nacional da Itália de cervejas artesanais. E o Brasil vai indo junto. E eu percebo que o Brasil já fez 50 anos em 5, como dizia o Juscelino. Então, no tema da cerveja, a gente já andou 50 anos, porque a gente passou 80 anos realmente com essa visão
monocromática de cerveja imposta pelos grandes grupos em busca de retorno financeiro. Obviamente tem cervejas boas, eu não estou aqui para dizer se é boa ou se é ruim, não quero entrar nessa questão. O que eu quero dizer é que, primeiro, não são pilsens, né? São cervejas standard lager, outro estilo, outro conceito, menor índice de rejeição mesmo, tem pouco aroma, pouco sabor, mas para o que eles fazem muito bem, faz bem feito. Mas e o mundo da cerveja não é só isso. A gente pode ser bem pouquinho, 1%, né? Menos de 1%. Mas é tão gostoso você ter acesso a um produto bom e conhecer culturalmente aquele produto. Isso acontece com a história do vinho no mundo inteiro, o renascimento dos craft wines, e aqui Bento Gonçalves a história é um exemplo disso. É tão bom você poder tomar um milésime da Aurora, ou um da Casa Valduga, ou um da Miolo, enfim, que são os vinhos tops, que foram feitos com muita alma, muito carinho, com uma parte artística muito imposta, muita pesquisa, tecnologia, e o mundo do vinho não é só o que era antigamente, né? Então na cerveja a gente vive um paralelo similar, e eu acredito que isso não é uma onda, uma marola, isso aí é real, é fundamentado, vai acontecendo e vai ter uma mudança comportamental aos poucos, e o brasileiro está aprendendo a conhecer as cervejas com mais sabores, etc. E está indo, talvez a gente chegue em 10 anos a 10% do mercado, 5%, depende também das grandes fábricas de aderirem a esse comportamento, né? Por aí. Atualmente está em quanto essa O participação? mercado de cerveja? A menos de 1%. Menos de 1%. 0,7 talvez. São quantas micro cervejarias aproximadamente? Eu não posso dizer números, mas acredito que registrado no Ministério da Agricultura, 250 talvez. Agora você falou da escola germânica, inglesa e belga. Sim. Já existe uma escola brasileira? Não. Já que vocês são a micro cervejaria de escola? Não, talvez demore um pouquinho, porque mexe muito com a questão de tradição. É muito difícil eu dizer para você que está surgindo uma escola brasileira, e isso pode levar 500 anos, pode levar 100 anos, mas menos de 50 anos nós não vamos ter uma percepção de escola. Eu até nem gosto do termo escola, eu prefiro tradição, né? Porque mexe com o legado do que o povo deixou na região onde se produz aquilo. Então a tradição germânica, tradição belga, tradição inglesa, um pouco da tradição americana agora nos novos lúpulos e leveduras, e talvez a gente possa levar uns 50 anos, mas a gente tem um potencial muito grande. Nós temos diversas madeiras que os entendidos em whisky, por exemplo, fica de boca aberta quando experimenta um destilado em amburana, em cabriúva e tantas outras madeiras que é brasileiras. A nossa flora para a microbiologia, a quantidade de micro-organismos para ser pesquisado e ser desenvolvido para a produção de éster, fermentados, é muito grande. Hoje a gente conhece um referencial europeu de frutas vermelhas nas cervejas ou até em algumas bebidas, mas não conhece das frutas tropicais. Então o Brasil é riquíssimo em frutas tropicais, em frutas amarelas. Então eu acredito que a gente tem potencial para desenvolver muita coisa, mas como eu disse no começo, depende muito de uma força de vontade do nosso governo, que muitas vezes é um fato difícil de lidar para todo o segmento, e também da difusão, a imprensa é muito importante, que possa difundir, fazer a difusão da cultura, né? Porque veja, quando a gente fala de pães, de cervejas, de vinhos, de salomerias, de queijos, de molhos, de geleias, de um resgate daquilo que era feito dentro da nossa casa, depois foi para a indústria e agora a gente está retomando, a gente fala de conceito cultural, de tradição. Então são valores que estão sendo resgatados, não é tão rápido. É muito fácil para uma indústria pegar um valor de dentro de uma casa, industrializar e colocar no mercado e colocar como ancoragem uma estrutura de marketing, uma propaganda, um trabalho publicitário bem elaborado e tal. Agora, você fazer o inverso, trazer de novo para dentro de casa e poder ensinar e fazer com que essas famílias que perderam essa conexão com o seu passado e poder produzir de novo. Hoje eu fiquei encantado, eu cheguei na Casa Valduga, eu vi os caras fazendo geleias, né? E uma coisa que se perdeu no nosso país, no Brasil, né? E hoje é presente na Europa. E eu vendo assim a Casa Valduga faz vinhos e etc, um ambiente bonito e tal, ele resgatando devagar a cultura de fazer uma boa geleia que sempre existiu, que infelizmente as grandes indústrias acabaram criando um outro produto, né, e tirando esse conceito. Então eu acho que o resgate ele é mais lento do que a destruição, né? Entendeu? Falando um
pouco dos entraves desse mercado da cerveja. Eu sei que ele é um mercado que é pequeno, né? Menos de 1% do total, sim, mas que tem as suas especificidades. Certo. A questão logística é um fator muito importante para vocês, porque a diversidade de produtos que, né, todas as cervejarias produzem, cada uma precisa entregar de uma maneira específica, cada uma tem um tipo de conservação, né? Importadores também, quem traz cerveja importada, traz cerveja de outros países também precisa armazenar de uma maneira específica. Eu queria saber se para vocês hoje a logística é um entrave. Veja bem, só complementando, Samuel, a pergunta da Jane, como é que é a distribuição de vocês para acessar o consumidor final? Vamos por parte. Quando a gente fala desse setor do pequeno produtor, uma empresa artesanal não precisa ser pequena, pode ser grande também. Mas quando a gente fala do pequeno produtor, a gente fala da questão suporte local. É a sua comunidade. Você está produzindo para abastecer sua região. Então, é bem claro que a distribuição é num raio do máximo de 100 km, nesse primeiro momento, pequeno produtor. Quando a gente passa para uma visão um pouco mais nacional, para outras cidades, nós não temos estrutura, sofremos um bocado, isso é uma verdade que você falou, porque para uma grande fábrica, a logística é parte, se não a mais importante junto com o marketing do produto. Para nós não, é o produto, depois a logística. E a logística impacta porque a gente não tem volume e nem cadeia de distribuição organizada. Isso faz com que o nosso produto tenha um impacto de preço muito alto. Então sofremos. Então é importante que quando a gente falar em logística, primeiro em cerveja artesanal, produto artesanal, a gente primeiro olhe para a nossa comunidade, para o nosso ambiente, e é essa parte que a gente tem que transformar. Hoje eu vendo, por exemplo, em São Paulo, no Rio, nosso sistema de distribuição, eu tenho 2 hoje, a parte de transporte contratado e uma empresa de gestão de logística que a gente junto comercializa online a nossa cerveja e ele faz a entrega e ele entra com uma participação na composição do preço sobre meus cuidados, né? Mas a gente sofre muito e esse é um dos pontos que é uma dificuldade para nós. Mas a gente também tem que pensar que inicialmente o projeto artesanal ele nasce para dar um suporte cultural, regional, localizado, não é? Então, depois a gente pode expandir. Então, é mais importante pensar na sua comunidade do que você pensar em atender a comunidade lá do Belém ou lá do Recife, onde você tem um impacto de transporte muito grande, temperaturas, variações de temperatura muito grande, e tem uma série de itens que dificultam a cerveja fresca, fresh, na sua melhor performance, como acontece com as grandes fábricas que acabam utilizando tecnologias alternativas, alguns adjuvantes e alguns componentes que favorecem a qualidade do produto até aquele ponto lá. Nós não temos esses adjuvantes em grande parte, não usando esses adjuvantes de tecnologia para que se possa fazer essa boa performance longe. Então, a logística é um dos pontos que, junto com os tributos, que dificulta o desenvolvimento do crescimento de alguns polos artesanais. Mas, como eu disse, se você atende regionalmente, você cresce. Aqui, como é que foi? Aqui, pequeno produtor de vinho, se desenvolveu, atendeu sua comunidade, foi crescendo e hoje está onde? Tem Alma Única, por exemplo, em Recife. Né? Então eu acho que o primeiro passo é fazer isso que foi feito aqui. Bento Gonçalves é um exemplo de desenvolvimento do que a gente está fazendo no movimento cervejeiro. Primeiro atender a sua região. Curitiba está indo por esse caminho, né? Primeiro abastecendo e tal, a cidade. Certo. Agora, interessante é a comunicação que vocês usam para acessar quem gosta da cerveja de vocês, do produto de vocês. Tem até um vídeo que vocês fizeram, que a gente pode passar aqui pra gente. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse vídeo. É o vídeo do Beer Train? É o vídeo do Beer Train. Ok. O Beer Train é uma forma alternativa de comunicação com o seu fã. Né? Porque a gente não só vende produto, a gente vende conceito, a gente vende uma cultura, a gente vende uma performance, sei lá como eu posso dizer, uma peça, né? Coisa para brincar, uma peça de teatro, né? O Beer Train é uma maneira de colocar várias pessoas dentro de um vagão, tomando várias cervejas artesanais, exatamente, aí na estação de trem lá em Curitiba, onde a gente sai de Curitiba e vai até Morretes, e
e aqui as pessoas entrando, e esse é o conceito de você estar com todo mundo junto, todo mundo alegre. Você pensa que no começo está todo mundo um pouco quieto, ainda não bebeu, todo mundo ainda assustado, e depois a gente entra num clima muito bacana de alegria e vai tomando, por exemplo, às 8h30 da manhã abre a primeira cerveja. É um barril que é servido em pitch, uma espécie de poncheira, e as pessoas vão bebendo. Depois a gente abre a segunda, a terceira e a quarta. E nesses intervalos a gente vai servindo pães de fermentação espontânea, feito, por exemplo, pelo René, que hoje é o nosso padeiro oficial, né? Uma pessoa fantástica que produz pães especiais. E também a gente coloca alguns queijos e às vezes alguma salomeria, muitas vezes algum queijo importado. Ainda estamos fazendo algumas apresentações dos queijos importados. E a pessoa tem aí ó, eles estão servindo, a pessoa tem uma experiência única, né, de poder tomar cerveja sem precisar dirigir, entre família, entre amigos, dando risada, compartilhando, conversando, inclusive fazendo amigos. É uma espécie até de terapia, né, porque você fica ali dentro, ninguém sai, ninguém entra nesse ambiente, o trem não para, só para na cidade de destino, passando pela Serra do Mar, todo mundo olhando as paisagens. É bacana. Samuel, isso foi um evento específico ou é um evento que acontece periodicamente? É um evento. A gente tem esse evento a cada 45 ou 60 dias, um Beer Train, e a gente chama Bode Brau Beer Train. Nesse Bode Brau Beer Train a gente tem aí cervejas convidadas. Sempre oferecemos 2 cervejas nossas, às vezes uma, e cervejas de outros estados, para que eles possam também apresentar o produto deles nessa visão aí. E os pães e os queijos, que é para poder a pessoa ter uma percepção de harmonização entre cerveja, pão e queijo, além do registro, que é as paisagens das montanhas e tal, e as pessoas. É uma experiência muito interessante. Esse tipo de iniciativa é importante ter esse tipo de iniciativa para ter um posicionamento, uma filosofia clara da empresa, mostrar também, como é que é. Eu acho que isso é uma demonstração que a gente tem várias formas de divulgar o nosso produto sem precisar canibalizar ele ou até prostituir ele. Eu vi cenários de cervejarias que colocam a mulher seminua como fonte de propaganda e, por outro lado, ele tem um programa onde o motorista da empresa dele não pode ter contra abuso sexual, controle sobre a educação sexual no transporte e tal. Então, eu vejo isso como um paradoxo. Por exemplo, da mesma forma que a empresa coloca como propaganda principal do seu produto, essas cervejas de grandes volumes, a mulher seminua, ele tem um programa paralelo para ensinar o motorista a não ter nenhum tipo de abuso sexual, qualquer coisa do gênero. Então, eu acho que essa não é a forma correta de colocar um produto ao seu consumidor. Quando a gente faz um Beer Train, faz um evento como o Beer Ranch, ou a gente cria performance, festivais e de harmonização entre queijos, pães e cerveja, a gente faz uma demonstração, e isso é uma ferramenta de que é possível você aproximar o seu público, os seus fãs, os seus consumidores de uma forma mais sustentável, sem precisar, né, usar o termo apelação e usar esse produto como um subproduto, né? Eu acho que a gente utiliza o Beer Train, é uma demonstração clara que a gente pode harmonizar cerveja com queijo, que a gente pode fazer amizade, que a gente pode beber sem precisar dirigir e que a gente pode se divertir, que afinal de contas cerveja é entretenimento, né? Então isso é o Beer Train, que não fui eu que inventei, que não fui eu que criei. Esse é um projeto que surgiu através do meu irmão e um amigo, que é um cervejeiro belga que mora no Canadá, e com alguns diálogos, algumas ideias, e surgiu a possibilidade de fazer esse passeio. E a Serra Verde Express, que é a empresa que tem a concessão de trem lá na Imorretes, a Curitiba, cedeu e gostou da ideia e incorporou a ideia, e hoje a gente sai nas revistas da Azul, na revista da TAM, jornais bacanas, e onde a gente não tem um envolvimento com dinheiro para se fazer esse marketing comprado. Então a revista é espontânea, o tema é saudável, o tema é social, o tema é importante, então não se precisa comprar uma propaganda para se colocar numa revista para dizer que o produto é bom, não é isso, né? Tanto é que quando a gente fala de Beer Train, a gente não fala dos produtos da Bode Brau, a gente fala de um passeio, de uma experiência, e todo 45 dias a gente tem. Samuel, você citou que no Beer Train tem alguns outros parceiros de vocês que são convidados. Eu queria fazer isso um link com o mercado. Você acredita que o mercado de cerveja artesanal é um mercado de parcerias, de cooperação? Sim. Hoje a gente vive diferente dos grandes grupos.
a gente vive um ambiente talvez até familiar, apesar de ter suas diferenças, e há muito compartilhamento. A gente compartilha, a gente tem nossas diferenças, nossas brigas, nossas dificuldades, nossos pontos de equilíbrio e não de equilíbrio, mas existe muito mais envolvimento entre as microcervejarias, isso posso até estar errado, do que as grandes cervejarias. A briga para se ganhar um ponto de share no mercado brasileiro é gigantesco, o envolvimento de dinheiro é muito alto. Você viu o que aconteceu na Bahia, eu acho, cerveja sendo vendida a 50 centavos, isso com um propósito único, de não deixar aquele que ganhou a concessão do carnaval não vender a sua cerveja. Então isso é danoso, né, para o mercado, para tudo. E quando a gente fala de cervejas artesanais, a gente não vê esse tipo de comportamento, querendo prejudicar o outro. A gente vê solidariedade, compartilhamento. Eu acho que talvez aqui na região do vinho não esteja tão claro isso, mas exista, né? Eu sei que o italiano ele é mais bravo, muito mais trabalhador, só pensa em se divertir depois dos 60 anos, mas eu acho assim, existe dentro desse polo de vinícolas aqui, está aqui, ó, uma feira de compartilhamento de informações muito bacana e que eu acho que acontece aqui também. E na cerveja existe sim esse paralelo bacana de trocar, ligar, perguntar, você tem isso para me emprestar? Pô, eu precisava fazer isso, como é que a gente poderia fazer? Você pode me ajudar? Onde é que eu acho isso e tal? Que é um pouco mais familiar, talvez. Você citou também a escola que você tem. Você acredita que hoje muito mais pessoas, não empresários, né, não querendo montar um negócio específico, mas pessoas querem experimentar essa ideia de fazer cerveja em casa? Você acredita que o mercado está preparado para essas pessoas que vão adquirir determinados tipos de equipamentos para fazer cerveja em casa? E só complementando, eu queria que você falasse sobre a legislação específica sobre isso. Fazer cerveja em casa é tão bom, não precisa de preparo ou a sociedade está preparada. É fazer pão em casa, só que líquido. E hoje tem tantos fornecedores. Aqui no Rio Grande do Sul tem um dos mais antigos, o Werner, da WA Consultoria. Lá em Curitiba tem a Bode Brau, que fornece insumos, tem uma loja e dá cursos. Em São Paulo você tem o Afonso Landini, você tem a Lamas, o Brewing, e no Rio de Janeiro você tem a Malticia, tem mais que eu não lembro, a Vals lá em Minas Gerais, o Dorval em Santa Catarina, na Master Brau. Então assim, fazer cerveja é um hobby. É poder você compartilhar com seus amigos uma cerveja artesanal e beber no final de semana com seus amigos quando ela estiver pronta. É poder você resgatar aquele valor que não tem mais, de chegar no domingo comer uma macarronada com a sua avó, com a sua mãe, que não vai mais, né? Então você está ali junto, fazendo cerveja, alguém está fazendo um churrasco, aquela diversão, aquela alegria, pô, que bacana. É isso, não precisa de preparo ou de estrutura de mercado. Agora, falando em tributação e falando em comercialização, fazer cerveja e vender é crime, não está amparado, tem que estar certificado, tem que estar comprovado. Fazer em casa e tomar com os amigos não é crime. Eu faço uma comida, um churrasco e chamo meus amigos e nem por isso eu preciso de um registro da Anvisa ou da licença sanitária para servir o churrasco com meus amigos. Então fazer cerveja é a coisa mais tranquila, é um hobby. Agora, quando a gente transforma o hobby em um negócio e desse negócio infringe a legislação, então está errado. Então a sugestão que eu dou é que essa pessoa que quer desenvolver esse negócio, que ele é apaixonado como eu, que gosta de fazer cerveja, mas quer vender a sua cerveja, quer ver a sua cerveja num bar, porque é uma satisfação pessoal de poder ver sua cerveja naquele bar ou naqueles restaurantes, ele procure uma cervejaria legalizada e faça a proposta: eu gostaria de terceirizar meu produto aqui. E se a empresa tiver demanda reprimida ou demanda espaço para produzir, ele registra o produto dele no Ministério da Agricultura, faz o produto dele lá e entrega onde ele tem que entregar, dentro da legalidade, tudo bonitinho. Curitiba está assim hoje, tem muitos homebrews, cervejeiros artesanais, que há 2 anos atrás foram penalizados, os bares foram fechados, algumas cervejarias foram lacradas e 2 anos depois, todos esses que estavam fazendo errado, ou a maioria ou alguns, estão todos legalizados, produzindo suas cervejinhas, com suas certificações, pagando seus impostos, atendendo às exigências
exigências legais, das instruções normativas do Ministério e funcionando. Então, uma coisa é o hobby, fazer cerveja para tomar com os amigos e fazer festa com os amigos. Outra coisa é o comércio, é o business. E a partir daí começa o business plan, o negócio, vai procurar os órgãos especiais que têm esse atendimento para fazer seu negócio crescer. Entendeu? Agora, você fez uma analogia aqui na entrevista com vinho, várias vezes. Agora, assim, fazendo uma analogia com vinho, às vezes você compra um vinho de 70, 80 reais e você não gosta desse vinho. E uma cerveja de 15, 20, 30 reais, o consumidor acha caro, mas ela tem uma melhor qualidade do que uma cerveja que custa 5, 6 reais, 4 reais. Como é que você faz para que o consumidor perceba essa qualidade e acabe não reclamando do preço? Isso é um problema cultural e, vamos dizer assim, de lavagem cerebral, né? Então, durante 70, 80 anos, tivemos uma lavagem cerebral e que o referencial sobre cerveja é o que existe no mercado. Foi quando eu comecei falando. A gente pensa que cerveja é o que está, ou estava, porque hoje já temos várias opções, né? Mas é o que estava no mercado. E, de fato, a gente toma um vinho de 80 paus e diz que está com mais tanino, menos tanino, adstringente, não está com sulfuroso e que não está tão frutado e tal. E é 80 reais. E quando compra uma cerveja de 15, 20 reais, pô, que cerveja cara, o que é isso? Lógico, a gente teve o nosso referencial a vida inteira de um produto popular voltado a atender as demandas de classe pouco intelectualizada, talvez, não sei, e um produto que é vendido para carnaval, para festivais e tal. Então, quando a gente fala em cerveja, vem imediatamente na nossa cabeça o que existe de produto com o menor índice de rejeição possível. Então, um produto que a gente bebe e não reclama, né? Tá legal, refrescante, estupidamente gelado. E esquece que cerveja não é isso só. Entende? Por exemplo, eu chego num restaurante muito bom, peço um bom vinho e mando vinho estupidamente gelado, fazendo mais uma analogia ao vinho. Eu digo, olha, esse vinho aqui é o mais importante aqui da região do Vale dos Vinhedos. Que legal, quanto que é esse vinho? É tantos reais. O senhor me sirva ele estupidamente gelado. Tá errado isso? Você acha que tá certo isso? Não tá. Não é verdade? Então, é o que acontece com as cervejas. Pouco aroma, pouco sabor, e experimente pegar uma cerveja de grandes massas, eu não posso citar nome, né, senão vou me pegar por aí, mas experimente pegar uma cerveja de grandes massas, grandes volumes, uma cerveja que foi feita para vender como transporte e não produto, e coloque ela para beber a 20 graus. Pegue uma garrafa e tome ela a 20 graus, e experimente o sabor que tem, tá certo? Assim você vai entender o que é uma cerveja estupidamente gelada e um produto que o seu referencial é isso e reflete no nosso. Então, o que é às vezes muito triste é que o que a gente está fazendo não tem nada a ver com o que muitas vezes tem no mercado. E de modo que o que tem no mercado, a forma como se expõe e como se constrói, prejudica o nosso. Porque a pessoa imagina que por 20 reais, por 40 reais, por 100 reais, uma cerveja de guarda, por exemplo, uma Imperial Stout, envelhecida em barril de carvalho francês, onde foi usado pelo vinho Chardonnay da vinícola X, ficou um ano naquela barrica e depois foi envasado e foi feito os cortes, foi feito todo o invase e é vendido por 100 reais aquela garrafa. E a pessoa diz, uma cerveja por 100 reais? O que é isso? Entendeu? Por quê? Porque o referencial dele de formação de aroma e sabor do produto é um marketing que foi construído. Um produto que teve grandes vendas sobre menor índice de rejeição e estupidamente gelado. E eles ficam um pouco, do ponto de vista, até na palestra eu vi ali, ficam um pouco incomodados pela forma como eu exponho. Eu não estou criticando A, B ou C, quem é. Eu sei que são 4 ou 6 os maiores no país, são ótimos, tem muitos programas sociais, eles são empresas que geram muita receita para o país, muitos tributos. Não tenho nada a ver com isso. Eu só quero dizer que o que a gente está fazendo e a proposta nossa é uma cerveja que tenha mais aroma, mais sabor e tem um pouco da nossa alma. Eu disse ali que algumas cervejarias contratam uma agência de publicidade para gerar um artista, para dar credibilidade a um produto que não tem credibilidade. E a credibilidade está onde? Na alma do artista, do criador. Entendeu? Como é que um mestre cervejeiro de uma grande companhia consegue expor realmente as suas habilidades de artista, de um mestre cervejeiro?
se ele é cobrado para apresentar resultados. Ele é cobrado para que, se no final do ano não atingir a meta buscada, o investimento vai para outro setor. E no mercado artesanal a gente não vive essa experiência. Gostamos de dinheiro, eu também quero dinheiro, sou um apaixonado pelas artes, pela música, pela pintura, mas também eu preciso de dinheiro para poder fazer um tratamento dentário e um tratamento médico, fazer uma viagem. Claro, não estou aqui, gosto do iPhone, gosto de tecnologia, vivo o mundo da tecnologia, mas isso não impede que a gente tenha uma visão espiritual, artista do negócio que a gente faz. E quando a gente fala que uma cerveja custa R$2 e uma garrafa de água custa R$3, tem alguma coisa errada. A garrafa é de plástico ainda, e a cerveja é de vidro, e custa R$2, e a água é R$3. Entende? Então esse referencial reflete em outros, né? Só que aos poucos a comunidade, as pessoas, a população está percebendo quanto é grande a riqueza, como é grande a riqueza dos produtos artesanais, de um bom pão, né? De uma boa cerveja, de um bom vinho, de uma boa conversa, de um bom passeio de trem, não é? De um bom queijo, de uma boa salomeria e principalmente uma mesa com muitos amigos para confraternizar, que é entretenimento, a cerveja é entretenimento, ainda é insuperável, né? Uma mesa com amigos, pode ser a tecnologia que for, Facebook, o que for, mas nada supera um bom diálogo, um bom produto, não é verdade? E é isso que a gente busca. Samuel, isso aqui dá um papo de horas numa mesa de bar tomando boas cervejas. Corda, né? Mas infelizmente o nosso tempo acabou, temos que encerrar. Sem problema, o tempo é seu. A entrevista. Antes de terminar, eu gostaria de falar um pouco da revista Alimenta, que está sendo distribuída aqui na Feira em Bento Gonçalves, e nós também temos disponível no nosso site, que é o www.newtrade.com.br. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, a Alimenta, ela também traz nesse segundo número dela uma matéria sobre o mercado das microcervejarias. Então a gente amplia um pouco essa conversa que a gente teve com o Samuel aqui dentro dessa edição da revista. É só acessar no www.newtrade.com.br, baixar o PDF. Para quem está em Bento Gonçalves, aqui na feira, é só pegar no nosso estande. Muito boa dica, Giane. Eu quero agradecer a presença do Samuel Cavalcante, diretor da Bodenbrau Microcervejaria Escola de Curitiba, no Paraná. E fique ligado que a qualquer momento voltaremos com novas entrevistas aqui na Envase Brasil e na Brasil Alimenta, direto de Bento Gonçalves. Eu faço